Então, pessoal, a gente terminou o nosso encontro síncrono falando que quanto maior o nível trófico, menor a energia no organismo, né? E aí eu gostaria de comentar um pouco mais sobre isso com vocês através desse gráfico aqui que eu achei super interessante, né? Então, aqui, ó, nós temos a quantidade total de energia. Como que essa energia ela é produzida? Através da assimilação que os vegetais fazem da energia luminosa, transformando então em energia química, né? Não só os vegetais, né? Aqui está o exemplo dos vegetais, mas a gente viu que os produtores, né, que são os seres autótrofos e muitas vezes fotossintetizantes, acabam fazendo como as algas também fazem e algumas bactérias além das plantas. Então, esses organismos que são autótrofos, eles produzem aí um total de energia. Quando um herbívoro, por exemplo, esse animalzinho aqui, ele vai se alimentar dessa planta, olha só o que a gente observa, que já não é o total de energia que ele vai consumir, né, daquela planta, porque uma parte essa planta usou para fazer respiração, né, respiração celular que a gente viu que é importante para a produção de energia. E aí, o total disponível então para esses herbívoros vai ser aqui representado em amarelo, já não é o total que foi produzido pelos vegetais. E aí, seguindo na cadeia, né? Esses animais herbívoros, eles perdem muita energia fazendo as suas fezes, tá? As fezes desses animais herbívoros é muito rico em energia. Tem muito nutriente ali ainda. E aí, olha só o que está apontado aqui em rosa vai ser o total que vai ser passado então para o próximo nível trófico, que vai ser o quê? O consumidor secundário. Então, por exemplo, um carnívoro aqui. O que vai ser assimilado então de energia por esses organismos que são que são carnívoros é muito inferior a esse total aqui que foi assimilado lá no início pelos vegetais, né? Então, o que a gente vê é que conforme a gente aumenta o nível trófico numa cadeia alimentar, a gente encontra menor disponibilidade de energia, né? E aí até chegar a um nível aqui que a energia ela é bem baixa mesmo, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. A energia que a gente vai ter ao se alimentar, ela vai ser utilizada, né? Uma parte para fazer os nossos nutrientes, mas, por exemplo, se a gente estivesse dentro de uma cadeia alimentar, não é o total dessa energia que a gente tem que vai ser passada para o próximo nível trófico, né? A gente tem sempre essa perda. Essa perda pode ser na hora da respiração celular, nas fezes, né? Então vai depender muito do organismo que está produzindo, utilizando essa energia. Mas o que eu quero que vocês vejam, então, nesse gráfico é isso. Que a energia ela vai se dissipando numa cadeia alimentar, beleza? Bom, um conceito muito importante também dentro da cadeia alimentar, inclusive que caiu no Enem desse ano, de 2021, né, para entrar aí no SISU de 2022, é o conceito de bioacumulação. Então, a bioacumulação nada mais é do que o acúmulo de compostos químicos dos organismos dentro de uma cadeia alimentar. Então, eu coloquei como exemplo o mercúrio, né, e o DDT. O mercúrio, ele é um metal pesado, né, muito utilizado aí no garimpo, e acaba principalmente poluindo os ecossistemas que são aquáticos, tá? E aí, por exemplo, o mercúrio e o DDT, que são compostos químicos tóxicos, eles vão se acumulando ao longo aqui dessa cadeia alimentar. E diferente da energia, quanto maior o nível trófico, maior também vai ser a acumulação desses tóxicos. E aí eu queria explicar para vocês mais ou menos como que isso acontece, tá?
Então, vamos supor que a gente tem uma plantação, vamos supor, de morangos, né? Vamos supor que esse produtor aqui seja um pezinho de morango. E aí, é sabido, né, que é utilizado muito agrotóxico e muito fertilizante nesses morangos. E aí, por vezes, vai vir aqui um consumidor primário, um grilo, por exemplo, um gafanhoto, e vai se alimentar, né? Porque ele é um herbívoro, então ele vai se alimentar aqui desse morango. O que vai acontecer é que esse animal aqui, esse consumidor primário, ele vai ficar contaminado com esse composto químico que é tóxico. E aí a cadeia alimentar ela vai seguir, né? Esse consumidor secundário aqui, aí aqui que é o pulo do gato que eu quero que vocês prestem atenção. Esse consumidor primário aqui, vocês acham o quê? Que ele vai comer um grilo, 2 grilos, quantos grilos que ele vai comer? Não é só um grilo, né? Vão ser vários grilos. E acontece que cada grilo que ele come tem uma quantidade aí já de composto químico tóxico. Então, quando ele se alimenta, vamos supor, de 5 grilos, 5 gafanhotos, esse sapo vai acumular a quantidade total de compostos químicos tóxicos desses 5 gafanhotos. Ou desses 5 grilos. Então, por isso que acaba se acumulando, né? E aí, olha só outra coisa também. Vamos seguir, então. Esse sapinho aqui, ele vai se servir, né, como alimento para o consumidor terciário, que aqui no caso é uma serpente. Essa serpente, ela não vai se alimentar apenas de um sapo. Ela vai se alimentar, por exemplo, de 3 sapos. E quando ela se alimenta de 3 sapos, ela vai se alimentar de 3 sapos que já se alimentaram, por exemplo, de 5 grilos e de 5 gafanhotos. Então, ela vai acabar acumulando não só o que veio do sapo, mas o que também veio do gafanhoto aí, do grilo. E o consumidor quaternário, né, que está aí no topo aí desse nível trófico, dessa cadeia alimentar, ele não vai se alimentar também de apenas de uma serpente, né? Então, supondo aí que ele coma duas serpentes, cara, essa serpente, ela está acumulando composto químico tóxico que estava presente no sapo, que estava presente aí nos gafanhotos. Então, quando a gente vai ver, fazer um balanço aí, a gente encontra que nesse nível trófico máximo aqui, a bioacumulação ela é muito maior. A gente tem, então, que quanto maior o nível trófico, maior vai ser a acumulação de tóxicos. Por quê? Todo mundo aqui vai se alimentar de alguém que já esteve contaminado e em grandes quantidades. E aí quem, né, come por último aqui, quem se alimenta por último, por exemplo, quem está no topo da cadeia, vai ser o mais prejudicado aí. Vai ser o que mais vai estar acumulando esses tóxicos. Então, por fim, na nossa aula de hoje, eu gostaria de trazer para vocês a teia alimentar, né? Que é, de fato, como existe esse conceito aí de fluxo de energia dentro da natureza. Porque a teia alimentar ela vai ser o conjunto de diversas teias alimentares dentro de um ecossistema. Então, a gente viu aqui, por exemplo, isso aqui é uma cadeia alimentar, né? Fulano se alimenta de cicrano e assim sucessivamente. Só que, gente, na natureza, não necessariamente... por exemplo, o sapo, ele vai se alimentar só do grilo. O sapo, por exemplo, ele come uma mosca. O sapo, por exemplo, ele come um gafanhoto. Então, ele acaba tendo várias opções de alimento, né? E, por conta disso, né, por ter várias flechas, né, várias setas, a gente fala que um organismo dentro de uma teia alimentar, ele pode ocupar vários níveis tróficos. Tá? Então, não necessariamente um animal ou um organismo, na verdade, ele vai ocupar um nível trófico aí fixo dentro de uma cadeia alimentar na natureza. Por quê?
a gente vê que esse animal ele pode se alimentar de várias coisas, ele pode ser alimento de vários outros animais, né? Então, o que a gente tem aí mesmo é esse conceito de ter alimentar na natureza. É isso aqui que acontece. Não é aquela cadeiazinha, uma espécie vai se alimentar da outra. Até existem espécies que são mais restritas, né? Espécies que são mais específicas. Mas, mesmo assim, não é tão específico assim, né? Então, acaba tendo aí mais de uma opção, por exemplo, de alimento. Então vamos ver aqui, ó, o exemplo dessa águia que está no topo aí da cadeia alimentar, uma ave de rapina. Essa ave, ela se alimenta desse sapinho aqui. E esse sapinho, ele se alimenta desse grilo e esse grilo se alimenta aqui da planta. Nesse fluxo aqui de energia, eu poderia dizer que essa águia, ela está no quarto nível trófico, ela é um consumidor quaternário. Concorda comigo, né? Porém, se a gente analisar de uma outra perspectiva dentro dessa mesma teia, eu poderia dizer que ela ocupa o terceiro nível trófico como consumidor secundário. Por quê? Essa planta aqui, ela vai servir de alimento para esse mamífero aqui, né, para esse pequeno roedor, por exemplo. E esse pequeno roedor, ele já é diretamente, ó, alimento aqui da águia. Então, se a gente contar aqui, a águia, nesse contexto aqui, ela está no terceiro nível trófico como consumidor secundário. E pode parecer bobo, né? Essa capacidade aí dos animais e dos organismos de ocupar diversos níveis tróficos, né? Diferentes níveis tróficos, mas não é não. Muitas vezes isso é cobrado no Enem, tá? E por isso que eu falei pra vocês que é muito importante que vocês saibam identificar a ponta da seta, porque a ponta da seta indica que esse animal que está na ponta da seta se alimenta do animal que está na base da seta. Beleza? Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e eu desejo para vocês ótimos estudos.